Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. Hoje com o momento pedagógico, comigo a nossa professora Carla. Paz do Senhor, Carla. A paz do Senhor, Manu, a paz do Senhor, queridos professores. Muito bom poder estar aqui mais uma vez juntamente com todos vocês. Amém. E hoje nós estamos aqui, né, iniciando esse trimestre de 2025 com uma lição que traz, né, uma boa discussão, mas também que exige de nós, professores, estudos mais aprofundados, desculpa, né, em relação à defesa da fé, né? Então, em defesa aí da nossa fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E na primeira lição, né, nós já vimos um pouco de como isso é real e está tão vívido, né, em nosso meio, no nosso dia a dia, na nossa rotina. E hoje nós vamos trazer aqui algumas orientações, sugestões de dicas para a sua aula, professor, na lição de número 2, que tem por título Somos Cristãos, né? Então, essa é a lição de número 2, que vai ter como objetivos, professora Carla. Vamos lá. Três objetivos da nossa lição de número 2: apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça e mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Amém. Então, com base nesses objetivos, como você sabe, a lição ela vai trazendo aí as discussões, né, em cada tópico. E também ela vai trazendo, essa lição ela tem um pouquinho mais de auxílio né, para você estar aí ampliando mais o seu conhecimento em relação a alguns termos, né, e até mesmo em relação ao Evangelho, que é a palavra-chave. Professora Carla, a sua dica pedagógica, sugestão, orientação? Ok, Manu, vamos lá. Então, pessoal, o que a gente vai ver bem forte nessa lição de número 2, né? Como o Manu disse, a palavra-chave é evangelho. E qual é o significado de evangelho? O que é evangelho? O evangelho é para todos? Existe um povo específico para o qual o evangelho é direcionado? E a gente vai ver que na igreja, né, durante a igreja, ó, o início da igreja, né, primitiva, nós vamos ver que existe uma tensão, né, entre os judeus e os cristãos, e esses judeus trazendo a questão dos ritos, dos costumes judaicos, da questão da circuncisão, que era bem forte. E aí a gente vai ver que Paulo, né, que era o apóstolo dos gentios, trazendo que o evangelho era assim também para os gentios e que não existia essa necessidade de que os novos cristãos começassem a aderir a esses ritos, a esses costumes judaicos. Então, eu trouxe aqui para vocês uma dinâmica bem tranquila, com material bem fácil, que vocês podem fazer na classe, para trazer essa diferença entre aquilo que eu vejo por fora e aquilo que está modificado na minha vida por dentro através do evangelho, através da palavra de Deus. Então, eu tenho aqui um copo com água, bem limpinho, e tenho aqui um outro copo. Ó. Você pode colocar algum líquido mais escuro, pode ser café, pode ser Coca-Cola, o que você quiser. E nesse copo aqui que tá escurinho, você vai colocar, escrever, colar um papelzinho escrito purificado, tá bom? E aí você vai levar, pode ser, essa dinâmica pode ser feita no início da sua aula mesmo. Você vai perguntar para os seus alunos: qual desses copos você escolheria para tomar, para matar a sua sede? Qual desses dois você acha que seria mais útil para você? Né? E aí, provavelmente, com certeza, os alunos vão escolher o copo aqui da água clarinha, né? E aí você pode questionar o seu aluno, olha, mas esse aqui está escrito purificado, olha só, né?
E aí eles vão, leve seus alunos a raciocinar, olha, está escrito aqui por fora, purificado, mas por dentro, a água que está aqui, ela não está parecendo limpa, não está parecendo útil para ser bebida, para matar a minha sede. E aí você vai trazer para os seus alunos o raciocínio, né, de que os judeus, eles tinham essa marca exterior, que era a circuncisão, né, que era como um selo, né, que mostrava que eles eram sim os judeus e para eles eram os únicos escolhidos. Porém, muitas das vezes, por dentro, ó, eles estavam como essa água. Não existia uma modificação interior no seu coração. Então, aquilo que eles tinham por fora, aquela marca, ela não era útil para as pessoas que estavam ao redor deles, não trazia transformação para aqueles que estavam ao seu redor. Enquanto que aqueles judeus que não tinham essa marca, como esse copo aqui, ó, não tem escrito purificado, mas que foram alcançados pelo evangelho, pela palavra da verdade, eles tiveram as suas vidas transformadas verdadeiramente por dentro. Era o que a gente chama da circuncisão do coração. Eles tinham o seu coração modificado, transformado, e eles sim faziam parte da nova aliança. Então, não adiantava se ter, como hoje em dia, nenhuma marca exterior, algo que mostre por fora, né? Mas que não condiz com aquilo que eu tenho por dentro. Então, não adiantava os judeus terem essa marca exterior, mas como eles poderiam alcançar a salvação sem ter um coração limpo, um coração transformado, tá? E aí vocês vão fazer essa comparação, deixar os alunos falarem, deixarem eles raciocinarem e fazer essa comparação, que vai ajudar, né, a assimilar esse conteúdo. Outra dinâmica, essa, como eu falei, para vocês fazerem no início. Depois, já no final, que vocês tiverem discutido o que é o evangelho, né? Todas as questões que eram trazidas antigamente com relação a essa questão dos ritos, da circuncisão. Vocês podem fazer o que a gente, essa dica a gente sempre dá, né? Do acróstico é fácil, leva os alunos a raciocinarem, a falarem, a participarem. E aí você pega, ó, a palavra evangelho, tá aqui, eu coloquei aqui evangelho, bem simples, você pode escrever no quadro, né, com seus alunos, e aí você vai trazer os seus alunos a pensar em que palavras, né, da palavra evangelho, a gente pode definir o que é o evangelho. Então eu vou trazer dicas, por exemplo, eu posso colocar escrituras, V de verdade, o evangelho ele é verdade. A pode ser amor, pode ser ação, e aí você vai deixando os seus alunos falarem, participarem. M, eu coloquei aqui novidade de vida. G, como não lembrar da graça, né? A salvação, ela é pela graça. E, eternidade. L, liberdade. H, herança. O, obediência. E aí você vai deixando os seus alunos expressarem tudo aquilo que eles pensam, que vem à mente deles quando eles falam da palavra evangelho e de tudo aquilo que eles aprenderam nessa lição de número 2, tá bom? Essa é a minha dica para a próxima aula de vocês. Muito bom, né? E principalmente o acróstico ele faz justamente esse resumo geral, né, pessoal, da lição. Vocês já têm essa prática, né? Há algum tempo a gente sempre traz aqui uma lição, outra. E trabalhar realmente, né, a palavra-chave, ela é fundamental, porque tanto a verdade prática, né, quanto a palavra-chave, eu acredito que elas são os meios justamente da lição de que se o aluno esquecer, né, os detalhes de como é a característica do judaizante, os não-judeus, os judeus, enfim, tudo isso que a lição vai trazer, mesmo que ele não lembre detalhes, mas ele vai vocês vão, né, focar aí para eles aprenderem o que de fato é o evangelho, é esse evangelho, né, esse evangelho da graça, mas também que não é, né, algo carnal, e mas que é a própria palavra de Deus, né? O evangelho é falar sobre Cristo, é anunciar esse evangelho, é anunciar a palavra, é falar sobre a palavra, ali como está em Atos 20, 27, certo? Então é isso, né? O evangelho é isso e é isso que a gente
quer que ele saia aí dessa aula sabendo. E por isso, né, eu também trago como sugestão você que tem aí o grupo do WhatsApp da classe, e se você não tem, né, faça. É uma ferramenta essencial para estar chamando, para estar interagindo aí com os seus alunos da sua classe. E você pode já começar a colocar até algumas notícias em relação a algumas situações de um falso evangelho, né? Seja ele que queira trazer um evangelho cultural, né, de diferentes formas aí, ou legal, né, que só o amor, né, venha como está, fique como está, que o amor, né, aí vai tudo. E também ali aquele mais carnal, evangelho, enfim, essa diversidade de evangelho que a gente vê hoje no mundo, na nossa sociedade, né? Aí próximo, nas igrejas próximas a você. Então, você pode ver algumas notícias, reportagens e começar a colocar, né, ali no grupo para trazer, né? Você pode ver uma ou duas notícias para trazer durante a semana para motivar os seus alunos a estarem presentes na aula deste domingo. E quando eles chegarem, né, estiverem ali na aula, a sugestão é, aqui no finalzinho, lá no tópico 3 é interessante porque ele vai trazer assim, né? Na verdade, quem tem o Espírito vive pelo Espírito. E aí eu penso que você pode dividir a sua classe em dois grupos para perguntar. Como que, dentro das características aí do que eu trouxe, conforme Carla trouxe, né, essa dinâmica com a água, fantástica. Então, você já trabalhou, já está aí no finalzinho da lição. E como é viver pelo Espírito? Às vezes, as pessoas têm uma distorção diferente do que é viver pelo Espírito, assim como também, né, nessa dependência do Espírito acha que não, vamos desprezar a lei, mas como equilibrar tudo isso? Né? E a pergunta é exatamente essa. Então, você pode dividir aí sua classe em dois grupos e trazer para eles. Qual é, o que que é, um vai responder, né? Um vai responder o que que é viver uma religião legalista, né? O que que é alguém que vem para a igreja só uma legalidade, né? Ali daquele evangelho, um religioso, na verdade, né? E enquanto o outro vai responder o que que é realmente viver o evangelho. Então, esses dois grupos, um vai trazer características de alguém, um evangelho religioso, que é mais ou menos a ideia da lição, mas numa linguagem bem prática, bem objetiva, tá? Então, por isso que eu tô trazendo assim, mais simples. Mas, claro, vocês vão aprofundar na lição, né? Tudo. Mas você pode trazer uma linguagem mais simples. O que que é alguém que vive um evangelho de forma religiosa e o que era o evangelho em viver em dependência do Espírito, né? Da graça. Então, é nesse sentido. E aí, quando eles trouxerem essas duas, né, eles cada um aí vão discutir. Aí é bom porque você já introduziu a lição, já fez aí o acróstico, já viu toda essa reflexão. E agora eles vão pensar: será que eu tenho atitudes, né, de alguém, de um religioso? E aí, que atitudes são essas de alguém religioso? Seja. Não vou para a igreja, né? Vou no domingo, alguém religioso. Não, eu vou no domingo, mas eu vou no domingo, mas eu não vou para cultuar ao Senhor. Eu vou porque eu tenho que ir, ou é uma obrigação, né? O meu coração ele não está disponível, ele não está sensível ao Espírito. E algo interessante que pode surgir na sua classe, né? De alguém dizer assim, mas a gente não sabe, não conhece o coração do outro, né? Mas a gente tem que lembrar algo que Carla falou aqui, né? Os frutos, gente, os frutos, eles são o que vai refletir o evangelho que há em mim, né? Então, a maneira como eu vou ao culto no sentido de adoração é como eu vou frutificar. Então, é interessante que até a verdade prática fala sobre um evangelho relacional, né? Então, é viver esse evangelho relacional. É eu ir, mas eu me confraternizar com os irmãos, mas também ir para adorar ao Senhor, para
cultuar a Ele, né? E isso é apenas um exemplo, os seus alunos podem trazer aí diversos exemplos, né? Como alguém que sempre faz, tem... Não, porque você faz assim, eu acho interessante, porque quem trabalha com jovens, né, tem mais... Acontece mais vezes, né? Às vezes traz alguma ideia, ah, na minha época, no meu tempo, era assim, né? E às vezes diz, não, e por que era assim, né? Sempre vem um questionamento, mas por que que era assim? E às vezes a gente vai repetindo algo, né? E justamente porque a gente aprendeu dessa forma e vai repetindo dessa forma. Quando, na verdade, o evangelho, ele é a palavra de Deus, né? Ela está posta, e essa é a maior verdade. Esse é o maior evangelho, que é justamente aí anunciar a verdade e falar sobre Cristo que ele fez por nós. Então é isso, esperamos ter contribuído com a sua aula. Esperamos que você use essas dinâmicas, comente, compartilhe esse vídeo, né? E diga aí até outra sugestão também, se quiser colocar nos comentários. E desde já também agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade, pela confiança. Professora Carla, suas conclusões. Então, como o Manu falou maravilhosamente bem, evangelho é relacionamento. Não é um conjunto de regras, de leis, de costumes, né? É viver isso, é a nossa maneira de viver. E é através da nossa maneira de viver que as pessoas serão atraídas ao nosso Deus, né? Elas observam muito mais aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Então, que nós possamos verdadeiramente viver esse evangelho de relacionamento com Deus. Amém. Amém. Então, fiquem todos com Deus, uma excelente aula. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. A paz do Senhor a todos. Paz, Senhor.